Bom dia, pessoal. Um prazer novamente estar com vocês. Espero que todos estejam bem, com muita paz, com muita tranquilidade, com muita saúde, acima de tudo, né? E com muito Deus no coração, cheio de fé, de esperança, para que possamos vencer esse momento difícil, tá bom? Desde já parabenizar aqueles que têm se empenhado, têm participado das aulas, né, que têm participado dos tira dúvidas, que têm assistido às videoaulas, que têm feito as atividades, participado da aula do desafio. Isso é muito importante, pessoal, esse retorno de vocês, né, que a gente se esforça tanto para, né, fazer esse momento aqui com vocês, né, e esse retorno é muito importante para a gente, tá bom? Então vamos lá, hoje com correções e também com um assunto aí, controle das águas do Rio Nilo. Estamos quase finalizando. Eu creio que essa semana, na próxima aula, sexta-feira, a gente possa finalizar esse livro, tá bom? Tenho em mãos o livro didático, página 46 e 48, tá bom? Esse aqui a gente fez no Tira Dúvidas, né? Tem alguns alunos, a gente conseguiu responder aí, junto com aqueles que estiveram presentes, sobre essas questões. Primeira questão: produção e consumos elevados de fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis ou mesmo nuclear podem tornar áreas mais vulneráveis em graves problemas socioambientais. Identifique no texto ou pesquise outras informações que exemplifiquem essa situação para a América anglo-saxônica. Então pode o quê? Ocorrer chuvas ácidas nessas regiões devido à concentração industrial, tá certo? É um exemplo. Acidentes nucleares, como ocorreu, né, na Pensilvânia, são exemplos de impactos ambientais. Derrame de petróleo, que a gente viu na aula passada também, falando sobre 2 desastres ambientais devido ao derrame de petróleo. Então aí são alguns exemplos que vocês poderiam citar, né, que ocorrem aqui na América, não só na América, mas no mundo, tá bom? Chuvas ácidas, acidentes nucleares, derramamento de petróleo, tá bom? Segundo, vamos lá. Furacões, como ocorreu em Nova Orleans em 2005, e tsunamis, são fenômenos naturais. Tragédias por eles provocadas afetaram milhares de pessoas. Tem também a contribuição humana, exemplifica. Então, existe sim a contribuição humana, né? Principalmente com o aumento da temperatura. Então, o aumento da temperatura ocasionado pela produção excessiva de gás carbônico tem provocado o quê? Fenômenos naturais como furacões, como ocorreu lá em Nova Orleans, tá certo? Então, sim, a intensidade humana, de poluição, principalmente do ar, tem gerado um aquecimento da temperatura e provocado mais e mais desastres aí naturais, tá bom? Então, intensifica sim. Terceiro, observa mais ao lado, né, que fenômeno climático urbano ela se relaciona. É bem simples, você vê a temperatura elevada aqui, olha, temperatura elevada nessa área, e essa área aqui a temperatura está bem baixa, ó, bem baixa. Então, isso é o que? Que fenômeno é isso? É ilha de calor, tá bom? Ilha de calor. Como esse fenômeno se manifesta, né? Ela funciona como uma bolha, né? Uma bolha atmosférica em que a temperatura se eleva naquele local, tá bom? Por que ela se eleva? Porque tem uma grande quantidade de prédios que impedem a circulação, tem pouca vegetação e tem grandes quantidades também de asfalto que retém o calor. Então tudo isso aí influencia para que aquela área seja mais quente do que as áreas circunvizinhas. Próximo. De acordo com a imagem e o texto, responda as questões. Resuma com suas palavras o tema tratado no texto, né? Vista de avião, a fronteira parece uma linha abrupta e serrilhada, cortada arbitrariamente através da ilha com uma faca. De um lado, a leste da linha, uma paisagem mais escura, mais verde, né, o lado dominicano. De outro, a oeste, uma paisagem mais pálida. Então, aqui está falando desse texto, pessoal, sobre a imagem acima, não está aqui no slide, mas está no livro de vocês, que mostra um lado bem preservado, uma floresta bem preservada, e do outro, um lado totalmente devastado. Então, com suas palavras, qual o tema tratado no texto? É justamente preservação ambiental, preservação florestal. Então, você ia resumir com suas palavras dentro do tema
preservação ambiental ou florestal, tá bom? Segundo, exploradas desde o século XVI, as florestas do Haiti, mais recentemente, entre as décadas de 70 e 90, foram devastadas em quase sua totalidade, como você vê na imagem do livro didático. Qual é o principal fator responsável pelo desmatamento do Haiti? É isso aqui, olha. É a mineração, principalmente de bauxita. Esse é o principal responsável pelo desmatamento. Finalizamos o livro didático, entramos agora no livro de atividades, né? Página 24 e 25. Tem essa anamorfose aí, que é um gráfico, né? É um mapa mostrando, não é um gráfico não, um mapa mostrando aí os países, os continentes, na verdade, que mais emitem gás carbônico. E a gente vai ver um pouquinho aí algumas questões. Letra A. Identifique e escreva abaixo o nome de 3 países. Então a gente pode citar aqui, olha, os Estados Unidos, tá aqui, Estados Unidos. A gente pode citar aqui, nesse bloco aqui, mais ou menos aqui a China, né, que tem aí devastado bastante aí o meio ambiente. E também nós temos aqui a Índia, né? Essa porção aqui é a Índia. Então são áreas aí que tem realmente emitido um número maciço aí, grande, de gases poluentes, tá certo? Então tá aqui, olha, China, Estados Unidos, Índia, país do Oriente Médio, que tá mais ou menos aqui nessa região, tá bom? Letra B. Compare a participação da África, da América do Norte e América Latina nas emissões de gases. Então, a gente volta lá e vê, ó. Aqui, Estados Unidos, né? Com a América do Norte. Aqui nós temos a América do Sul, tá aqui, olha. América Latina, mais ou menos. Que aqui, tudo isso aqui é América Latina. Tudo isso aqui, ó. Deixa eu destacar aqui para vocês melhor. Tudo isso aqui é América Latina. Ali, América do Norte, com Estados Unidos e Canadá. E aqui nós temos a África. Veja que a participação da América Latina, isso aqui todinho, junto com a África, é muito pouca. Quase não emitem poluentes com relação aos demais países. Já na América anglo-saxônica, que faz parte dos Estados Unidos e Canadá, o regime é bem maior, tá certo? Então, você pode comparar aqui, olha. Na América do Norte, contribui de forma bem mais intensa com tais emissões, principalmente em razão da economia e padrão de consumo americano, enquanto a América do Sul e a África tem participação bem menor. Então, se a gente for comparar de fato, a participação da América do Sul e da África é muito menor comparados com os Estados Unidos da América. Aqui para responder o 6, tem que analisar essas imagens, né? Aqui o olho do furacão, o Katrina, né? E a segunda imagem aí é a seca em plena Amazônia. Seca em plena Amazônia, tá bom? Então vamos lá para a questão que eu ia perguntar. Em relação a esses fenômenos, responda. Muitos cientistas apontam um fator em comum entre os que existem em um possível aumento de quantidade e intensidade de furacões no Atlântico Norte e no prolongamento do período de seca na Amazônia. Que possível causa comum é essa? Pessoal, é bem simples, olha, o aumento da temperatura dos oceanos. É principalmente isso, aumenta a temperatura. Esse aumento da temperatura tem mudado os fatores climáticos em todo o mundo, inclusive intensificando os desastres naturais, como é o caso dos furacões, tá bom? Então essa aí é a principal resposta para essa questão. Comparar os mapas, né? Mapa de uso do solo do município do Rio de Janeiro, você consegue ver esse mapa aqui. E a temperatura superficial continental do município do Rio de Janeiro. Então a temperatura e também o uso do solo. Que fenômeno climático urbano pode ser constatado comparando as imagens? Então, você vai ver aí que a área urbana, né, que está aqui, ela é uma área bem mais quente. Olha. Área urbana, isso aqui, olha. E aqui o calor é justamente na mesma região. Por quê? Que fenômeno é esse? A ilha de calor, como a gente fez na atividade do livro didático. Como esse fenômeno se manifesta? É a mesma questão que a gente fez no livro didático. A mesma questão. Intensificando o calor, devido à concentração de edifícios, de indústrias, menor cobertura vegetal. Então, por isso, tá bom? E o último aqui, olha,
Estabeleça relações entre as duas imagens correspondentes ao município do Rio de Janeiro. Você vai dizer que numa imagem mostra, né, a zona urbana e que na outra imagem confirma que na zona urbana tem muito mais calor comparando-se com a zona rural, tá certo? Então é mais ou menos isso. Não tem mistério aí nessas questões. Finalizamos a atividade, né, correção. Vamos agora para o assunto, né? Pessoal, deserto. Eu não vou nem ler aqui, mas vamos lá. Olha para mim. Deserto é algo natural, é algo que existe, né? Com ou sem interferência do homem. Vai existir, tá certo? Deserto. A desertificação não. É um processo que ocorre devido à intensificação do ser humano, atividades humanas, tá certo? Olha aqui. Desertificação corresponde ao processo de expansão dos desertos, muitas vezes devido ao uso inadequado do solo pelas sociedades humanas, então pela ação do homem. Então o homem interfere diretamente para que haja aí desertos, tá certo? Ele é intensificado pela utilização inadequada dos solos e extração não planejada dos recursos. Então o homem tem danificado os solos, né, extraindo aí os recursos de forma desordenada e está gerando o processo de desertificação. Áreas que não eram desérticas passam a ser, né, desertos. Então existe muito isso. Inclusive no Brasil, e tem uma área que vai estudar daqui a pouco, que sofre o processo aí de desertificação. Pessoal, aqui é um mapa, a gente pode analisar aqui, tá bom? Regiões áridas e semiáridas que podem, né, vir a ser um deserto. Temos aqui essas áreas hiperáridas, né, aqui na África, tá certo? Mas vejam só que no Brasil nós temos áreas semiáridas, né, aqui principalmente no Nordeste. Pode analisar aqui comigo, olha, podem ver aí. Então é uma área aí que no futuro podem se tornar áreas mais áridas, depois hiperáridas e chegar à categoria de deserto de fato, tá certo? Então é um problema. Não está na situação ainda da África, de alguns países africanos, algumas regiões aqui do Oriente Médio, tá certo? Mas podem sim, no futuro aí, se não tiver uma intervenção, né, tornar-se uma área desértica. Continuando, pessoal, essa imagem é justamente da Caatinga, tá certo? Uma área aí semiárida brasileira que sofre com o processo aí de desertificação. Hoje estima-se que 2 bilhões de pessoas, né, estejam aí em áreas de desertos, né, ou áreas que tenham, né, possam ter um processo de desertificação. Aqui no Brasil, nós temos a Caatinga, como eu falei, tá certo? Deixa eu passar aqui. Outra coisa, né? Aqui falou primeiro do processo de desertificação. Então, como exemplo, pode citar-se o Brasil. Lembrando que deserto, né, não esqueçam, é algo natural. A desertificação ela tem se intensificado pela ação do homem, tá bom? Desde os tempos antigos, pessoal, os antigos faraós tinham a ideia de distribuir a descarga do rio ao longo do ano. Era o que norteava os projetos para a execução de grandes obras. A mais ambiciosa delas, contudo, foi concluída em 70, a grande barragem de Assuã. Ou seja, eles mudaram o curso do rio para que hajam também uma condição aí de usufruir melhor dessa água. Então, o Rio Nilo aí é um dos principais rios africanos, que tem grande importância econômica para alguns países, né, por onde ele perpassa, tá bom? Então, aí, diferentemente do que ocorreu por milhares de anos, tornou-se possível, a partir dessa represa que foi criada, aplicar irrigação o ano todo, e não apenas na época das enchentes, ampliando a quantidade de colheitas anuais. Então, com essa represa, facilitou aí a atividade agrícola dos países, né, no qual podem usufruir dessa represa lá no Egito, tá bom? Durante as obras, a barragem da Assuã foi realizada de maneira surpreendente para a época. Um resgate arqueológico, financiado pela Unesco, ficou em risco. Então, para se fazer essa barragem, tinha um grande risco. Perder um artefato histórico para aquela região, que eram templos da época do faraó. Então, a Unesco, que cuida aí do patrimônio histórico do mundo, se uniu aí com alguns países, pediu doações
para que pudessem dar um jeito de retirar esses templos, uma despesa altíssima, e levar para outro lugar, porque aquela área seria totalmente alagada para a construção daquela barragem, tá certo? No Rio Nilo. Então foi feito, os templos foram transladados do seu local original, foram cortados em blocos e transportados, bloco por bloco, para o lugar onde estão agora, em Abu Simbel. Então foi muito importante isso, por quê? Porque aquele templo lá de século 8, não, século 13 antes de Cristo, está preservado, né? Mesmo com a construção da barragem, não ficou no local original, mas conseguiram transportar esse grande templo para uma outra região, tá certo? E aí, pessoal, chegou a hora do desafio. Estamos terminando a aula. Não tem a ver com a aula, essa é a primeira questão, mas é sobre a África. É uma curiosidade. Qual o último país a se tornar independente no mundo? Um país que conquistou sua autonomia. Foi o último país, de fato, a se tornar independente e ter o reconhecimento disso pela ONU. A dica foi em 2011. Então pesquisa aí e manda a resposta para mim. Que país é esse? Uma dica que ele é na África e também foi em 2011. Então fica fácil para vocês. Segundo, qual área brasileira vem sofrendo com o processo de desertificação? Acabei de falar. Que área é essa no Brasil que vem sofrendo, que área, que região vem sofrendo com o processo de desertificação? Então a segunda questão é de acordo com a aula. Livre de atividades, página 26 e 27. Lembrando, me entrega a hora do desafio junto com a atividade. São apenas 2 páginas aí. Então não adianta querer bancar uma desperta e dizer, vou mandar só a hora do desafio. Não conta. Só conta quando tiver junto com a atividade. Os 5 primeiros, como de praxe, vai somando pontuação extra. Tivemos 2 desafios. Esse é o terceiro desafio aí nessa segunda semana, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. O prazo é até quinta-feira, é até amanhã para me entregar, tá certo? Lembrando que quem me entrega primeiro tem grandes possibilidades de ficar entre os 5. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.